Lojas em Birigui, atendimento especial para conquistar você. E um jovem de 23 anos morreu após ser baleado no bairro Pozobon, em Votuporanga. Isso aconteceu na madrugada de sábado. De acordo com a Polícia Civil, Igor Matheus Cluse da Cruz, ele conduzia uma caminhonete quando foi alvejado por 8 tiros. Em seguida, a vítima bateu o veículo contra um poste, segundo informações da Polícia Militar. A Civil informou que testemunhas relataram que os tiros foram disparados por uma dupla em uma motocicleta. Contudo, nenhum suspeito foi identificado. Está sendo velado em Araçatuba, na manhã desta segunda-feira, o corpo de Rogério Laurete Buozzi, de 26 anos, assassinado na noite do último sábado no distrito de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, divisa com o Brasil. O velório começou no início da manhã de hoje, no Memorial La Luz, onde ocorrerá o sepultamento às 20 horas. Segundo o que foi apurado pela reportagem, a vítima residia com a família no bairro Esplanada e havia cerca de 2 meses que estava morando no Paraguai. Apurou-se também que ele não tinha passagens pela polícia. O corpo foi encontrado na casa onde ele estava morando, na fração Vila Cidade Nueva, no bairro Defensores del Chaco, com pelo menos 7 perfurações na cabeça, 3 tiros no braço e 1 na mão esquerda. Segundo a imprensa de lá, durante a perícia foram recolhidos 13 cápsulas de pistola calibre 9mm. Junto com o corpo, foi apreendida uma folha de caderno com os seguintes dizeres, abre aspas, não roubar na fronteira, fecha aspas, escrito com caneta. O bilhete foi assinado por Jus From. Ainda de acordo com a imprensa daquela cidade, o crime é atribuído ao grupo de autodenominado, entre aspas, Justiceiros de la Fronteira, que no mês passado teria executado outros 2 jovens com 50 disparos de fuzil, papagaio, também em Pedro Juan Cabaleiro. Ao lado dos corpos também foi deixado um bilhete semelhante ao encontrado ao corpo neste sábado. E um rapaz de 31 anos foi preso em flagrante na sexta-feira de manhã em Penápolis, acusado de agredir e ameaçar a companheira, uma faxineira de 24. A vítima está grávida de 3 meses. O pai do investigado pagou fiança de R$ 1.100 para que ele pudesse responder o processo em liberdade. Polícia acionada no endereço na rua Cornélio Brignoli, no bairro Pevi. Chegando no local, briga familiar, um desentendimento. Ela contou que pediu para o companheiro lavar a louça. Quando ele negou que faria isso, pois precisava trabalhar, iniciaram uma discussão e chegaram às vias de fato com brigas, puxões de cabelos, empurrões e tudo mais. Polícia acionada, ela foi levada à DDM e pediu medida protetiva. Na unidade, o delegado arbitrou fiança para que ele pudesse responder o processo em liberdade. Como foi pago, o papai pagou lá, o pedreiro foi ouvido e liberado. Um furto tentado foi na Agostinho Rossi, na Avenida Agostinho Rossi, às 2 da madrugada. O indiciado tem 40 anos, é morador da Egídio Navarro, na Vila Bandeirantes. A vítima ainda é desconhecida. Policiais militares estavam em patrulhamento e foram informados que na Agostinho Rossi, posto próximo ao prédio onde anteriormente funcionava o conselho tutelar desta cidade, e surpreenderam um investigado que estava puxando fios de cobre da fiação elétrica com o intuito de subtraí-los. Ao notar a presença policial, ele ainda tentou se evadir, porém foi detido. Como ele não foi localizado nenhuma ferramenta para o corte dos fios. Questionado sobre os fatos, ele disse ser usuário de drogas, que pretendia vender os fios para depois comprar pedras de crack. Foram encontrados aproximadamente 2 quilos de fios de cobre já puxados. Não havia no prédio placa de aluga-se ou outra informação
sobre seu atual proprietário. Por naquele momento, não foi possível identificar a vítima da subtração. Ante os fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito e ele conduzido ao plantão policial. O delegado, analisando toda a situação, a ficha criminal e tudo mais, deliberou por arbitar uma fiança de R$ 2.200, que não foi paga, e ele ficou à disposição da justiça. E uma tragédia, hein? Um motorista de 26 anos morreu depois de capotar o carro que conduzia na rodovia Marechal Rondon, a SP-300, altura de Andradina, ontem de manhã. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a vítima perdeu o controle do veículo e capotou na pista. O motorista ficou preso nas ferragens e infelizmente não resistiu aos ferimentos, ainda segundo a polícia. O nome dele não foi informado. Já um adolescente de 15 anos foi detido na tarde da última sexta-feira em Araçatuba, após atropelar um menino de 5 anos no bairro Ezequiel Barbosa, onde reside. A criança é do residencial Porto Real, sofreu traumatismo craniano e teve que ser internado. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu pouco antes das 5 da tarde, na rua Hilton Abreu Gomes. PMs foram ao local em atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima e foram recebidos pelo médico do SAMU. Ele informou que a criança de 5 anos havia sido atropelada por uma moto que era conduzida por um adolescente e a criança tinha sofrido trauma crânioencefálico moderado e por isso foi levado para o pronto-socorro da Santa Casa. Segundo a polícia, o adolescente também estava no local e alegou que aproveitou que os pais não estavam em casa para pegar a moto, de forma escondida para andar pelo bairro. Na versão dele, quando seguia pela via, que é estreita, a criança teria saído de repente de trás de um veículo que estava estacionado e atravessando a rua, não sendo possível frear. Ele disse ainda que permaneceu no local, telefonou para o pai, ficou aguardando ele chegar. O pai do menino, um motorista de 55 anos, confirmou que estava trabalhando, como ele pegou a moto escondida. Apesar de também ter sofrido ferimentos, ele se recusou o atendimento pelo SAMU. Disse que posteriormente o pai o levaria ao pronto-socorro. A equipe do Instituto de Criminalística fez a perícia na moto e também passaria por perícia o local. A informação passada à polícia é de que a criança apresentava estado de saúde estável e permanecia internada. Após ter registrado o boletim de ocorrência de lesão corporal na direção do veículo, o adolescente foi liberado ao seu responsável legal. E em Penápolis, um caminhão carregado com entorpecente foi apreendido na noite de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência é da Polícia Rodoviária Federal. Já eles estavam fazendo o acompanhamento do veículo. Devido à chuva, ele foi levado para o complexo poliesportivo do ginásio de esportes Prefeito Najib Sabino, onde foi conferida a carga. A quantidade certinha ainda não foi passada, mas realmente era uma carga muito grande pelas imagens que circulam nas redes sociais. Segundo as informações, toda a droga será colocada à disposição da Polícia Civil e a ocorrência terá andamento nesta segunda-feira. Já um auxiliar de enfermagem de 28 anos, morador do bairro Aviação, em Araçatuba, foi internado na madrugada de ontem, após ter o corpo incendiado. Ele relatou à polícia que separava uma briga de casal, quando o homem jogou gasolina sobre o corpo dele e ateou fogo. A ocorrência foi apresentada por policiais militares que foram informados pela Santa Casa que um paciente havia dado entrada para atendimento com queimaduras pelo corpo. A vítima disse à polícia que tentava separar uma briga de casal que acontecia na rua Ângelo Brivio, no bairro Moarama. De acordo com ele, ao se aproximar do casal, a mulher começou a agredi-lo. Em seguida, o homem pegou um pedaço de madeira com um pano enrolado na ponta, molhou com gasolina e também jogou combustível sobre o corpo da vítima e ateou fogo. O auxiliar de enfermagem disse à polícia que ficou rolando no chão para tentar apagar as chamas e foi socorrido por um conhecido que o levou para a Santa Casa. Ao ser comunicado do caso,
A Polícia Civil acionou aí a equipe do DEIC, porém a vítima não soube informar onde havia ocorrido o crime. Não havia local para a perícia e nem informações da autoria. O delegado esteve na Santa Casa, mas não conseguiu falar com a vítima, que estava passando por atendimento médico e seria sedada por estar com muita dor. A assessoria de imprensa do hospital informou da manhã do próprio domingo que o paciente permanecia em atendimento de emergência, mas seria encaminhado para a UTI e aguardava aí porque ele teve queimaduras de 2º grau no braço, no tronco, no rosto e na cabeça. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e o estado de saúde era considerado estável. Seria solicitada uma vaga para transferência de um hospital especializado. E um professor de 38 anos, morador da Vila Paulista, em Araçatuba, ele foi detido nesse final de semana após bater o carro que conduzia em um outro que estava estacionado devidamente próximo da casa dele. Ele confirmou que havia ingerido bebida alcoólica, fez o teste do bafômetro que apontou embriaguez. Isso aconteceu na Rua Amazonas. Policiais foram até o local onde havia um acidente com um Jeep Compass e um Nissan. Os dois estavam danificados. E aí foi feito o teste do bafômetro, não teve jeito. 1.06, limite é 0.33. O outro veículo envolvido pertence a uma aposentada de 75 anos, moradora da Vila Mendonça. Ela contou que estava visitando a irmã e havia deixado o carro dela estacionado na frente da residência. Ouviu o barulho, saiu para ver e o carro estava danificado. Ao ser apresentado no plantão, o investigado alegou que, apesar de ter ingerido bebida alcoólica, não estava embriagado, né? Estava com 1.06, mas não estava embriagado. E solicitou uma contraprova, que foi feito o exame de dosagem alcoólica no IML. Por conta da demora, né, o procedimento, ele foi liberado. Quando sair o resultado, se comprovar esse 1.06, ele terá que fazer aí as sanções administrativas e também as multas. E agora o nosso destaque final. Uma lesão corporal consumada. Este fato teve como nascedouro a Rua Nicolau da Silva Nunes e teve o resumo da ópera e o final dela na Praça João Batista de Castro Jobim, que fica exatamente já no finalzinho da Nicolau da Silva Nunes, lá nos altos do Jardim Pop. Foi na sexta-feira, 14h40. Tem vítimas, uma de 21 anos que é morador do Santana, é uma auxiliar de produção, e como vítima também um rapaz de 26 anos que é padeiro e é morador do Bosque da Saúde. Tem como investigado um auxiliar de produção de 20 anos que é morador do Recanto dos Pássaros. Segundo consta, a polícia foi acionada no local dos fatos, onde havia uma pessoa possivelmente baleada. Porém, chegando, viram os dois auxiliares de produção sentados na praça e em torno deles haviam várias pessoas. Vamos fazer um resumo da situação. Segundo detalhes contados pelos dois auxiliares de produção, um deles é o investigado, eles estavam subindo a Nicolau da Silva Nunes, passando ali de frente a uma loja, viram uma moto, né, bonita, e acharam bonita e comentaram sobre isso aí. Eles alegaram isso. E foram subindo. O rapaz que é dono da moto saiu e viu que eles estavam paquerando a moto, achou até que eles fossem furtar a moto. Montou na moto, subiu a Nicolau da Silva Nunes, passou pelos dois. Chegando na praça, ele acabou esperando os dois chegarem. Ali iniciou-se uma discussão. E ele partiu para a agressão contra os dois rapazes. No caso, a vítima, o padeiro. Uma das vítimas tinha na bolsa que carregava nas costas uma faca serrilhada. Ele acabou desferindo um golpe e não soube precisar onde havia acertado o padeiro, que foi levado para o pronto-socorro. Estas versões foram corroboradas aí por uma outra testemunha também. Eles disseram que não tinha intenção nenhuma de furtar a moto. Agora a polícia vai